Hoje vamos falar dessa corrosão que se gera nos motores, no bloco, no cabeçote. Por mais que a gente faça tanta manutenção, seja tão cuidadoso, às vezes abrimos o motor e sempre tem o alumínio, o bloco de ferro fundido, em alguns casos, que já está se deteriorando, que tem efeitos da corrosão. E especificamente vamos entrar em dois processos, a eletrocorrosão e a cavitação. Você gosta de tecnologia automotiva? Então está no canal certo, DPN, da paixão ao negócio. Muito bem, estamos aqui para mais uma entrega técnica de DPN e para falar de dois fenômenos que afetam, prejudicam a vida útil ou deterioram os metais, os elementos metálicos de um motor a combustão interna. E esses dois processos estão relacionados com o sistema de arrefecimento, ou seja, esse fluido de arrefecimento vai ter um papel preponderante nesses dois processos que vamos falar hoje. Bom, o primeiro, ele se chama eletrocorrosão, ou seja, é um fenômeno eletroquímico. A partir de eletricidade se desencadeia uma reação química que afeta materiais, metais. E vamos ver como funciona isso e como também depois a gente pode controlar o máximo possível e como podemos dar mais vida útil aos motores nossos ou de nossos clientes ou de nossos amigos, quem seja. Como cuidar melhor, como deixar longe da gente esse fenômeno da eletrocorrosão. Para isso, eu estou compartilhando com vocês aqui uma tela. Estão vendo aqui que já tem um subtítulo, corrente galvânica. A corrente galvânica, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, a pilha galvânica, ou seja, uma pilha que tem algumas características, esse meio ácido que nós conhecemos que tem dentro, o eletrólito que está aí dentro, ele ajuda a fazer um processo que vai gerar corrente, uma pequena tensão também, e com isso alimentamos diferentes consumidores elétricos de pequeno porte, ok? Mas como que nosso carro pode se transformar em uma pilha? Vamos ver que isso acontece. Porque vejam o que está dizendo aqui da corrente galvânica. Quando dois metais diferentes permanecem em contato no eletrólito, se estabelece entre eles uma diferença de potencial. E você se lembra muito bem que diferença de potencial é corrente, é fluxo de elétrons, tem muito de um lado, pouco de outro. A diferença de potencial que nós medimos é a tensão elétrica em volts. Vamos dizer assim, eu estou mais positivo de um lado, mais negativo do outro, fluxo de elétrons, tenho corrente passando e consigo medir essa tensão em volts. E em um motor eu tenho essa característica. Vejam só, a imagem que está aqui ao lado está mostrando que, por um lado, nosso eletrólito o fluido de arrefecimento, que é uma solução aquosa. Ela não é água. Tem diferentes componentes, vocês conhecem muito bem, mas se é uma solução aquosa, então tem as características de um eletrólito, ok? A maioria das vezes, vocês sabem que se faz essa mistura entre o fluido e água desmineralizada, porque essa solução aquosa, a gente tem que inibir a presença, por exemplo, de íons de cálcio, de magnésio, sódio. Todos esses são elementos condutores, são elementos que transformam esse eletrólito mais poderoso no sentido de poder transmitir essa diferença de potencial de forma mais fácil. Tá? Mas ok, não vamos chegar lá. Mas vamos entender que se temos uma solução aquosa, por mais que tenha água desmineralizada e todos os nossos fluidos, de alguma forma também se comporta como um eletrólito, ok? Perfeito. E dois metais diferentes. Aqui está dizendo que precisamos dois metais diferentes e um eletrólito, e aí você estabelece essa diferença de potencial. E aqui, no desenho, vocês estão vendo essa linha vermelha aqui, representa o que seria a junta do cabeçote, então está separando o cabeçote do bloco de motor. E aqui eu tenho dois metais diferentes. Aí você pode estar falando, mas Diego, eu tenho muito carro que tem cabeçote de alumínio e bloco de alumínio. É fato, mas
alumínio não é puro. Então, o alumínio do cabeçote de alumínio não é o mesmo alumínio do bloco de alumínio, porque as ligas elas são feitas para diferentes funções e propriedades, dissipação térmica, também a capacidade de resistência, e é diferente um cabeçote num bloco do motor. Então, por mais que os dois levem um nome alumínio, a liga, as diferentes combinações de materiais que estão aí para fazer um bloco e para fazer um cabeçote não são as mesmas. Então aí nós vamos ter, mesmo nessa condição, uma diferença de potencial elétrico, ok? Mas como assim uma diferença de potencial elétrico? Se o bloco do motor e o cabeçote, mesmo sendo de ferro fundido, o material que você quiser, ele não tem eletricidade. Então vamos explicar isso melhor agora nesse próximo slide. Olha, estão vendo aqui esse outro subtítulo que fala série galvânica. Quer dizer que todo metal tem um potencial elétrico. Tem um potencial elétrico todo metal. E aqui nós vamos encontrar metais, como está vendo aqui a lista, não vou ler todos, manganês, alumínio, zinco, cromo, ferro, que estão ao lado deles, tem um potencial elétrico, aqui no caso negativo, de menos 2,3, menos 1,6, menos 0,7 e por aí vai. Esse conjunto de exemplo aqui de materiais nós conhecemos como metais menos nobres. Tem menos nobres e metais nobres que são aqui tá embaixo. E nessa formação da corrente galvânica, nós vamos ver também que conhecemos, por um lado, o ânodo e o cátodo, um lado positivo e negativo que tem para estabelecer essa condução elétrica. Então aqui, esses materiais que têm esse potencial elétrico, essa lista aqui de cima, eles são conhecidos como anódicos. Aí, por outro lado, nós vamos ter outros materiais como cobre, prata e ouro, que vejam como muda completamente. Agora o potencial elétrico é positivo. Isso tem a ver, sabem com o quê? Quando se chama negativo, é quando esse material ele cede elétrons, ou é possível que saiam elétrons mais fácil, que a condução seja, como vocês estão vendo aqui ao lado, que eu vou entrar agora aqui à esquerda, são materiais ativos, né, que estão no ânodo, como falamos, que seria essa lista aqui de cima, que eles cedem elétrons aos materiais passivos que estão no cátodo, que seriam aqui embaixo. E como eu estava falando no slide anterior, a gente tem ligas de metais que combinam vários desses que nós vamos ver aqui. Então, assim, o que acontece? Nessas ligas de metal, sempre vamos ter um que vai se comportar como um material ativo, um ânodo, e outro que é um material passivo, que é um cátodo. Tá? Então, nesse simples contato, mas lembrando o outro que falamos, nesse contato temos um caso aqui da solução eletrolítica, que em nosso caso era o fluido de arrefecimento. Aí, em outro caso pode ser água com sais minerais, pode ser um meio ácido, como é na pilha, que favorece demais essa passagem, essa liberação de elétrons do ânodo para o cátodo, e aí se estabelece uma corrente elétrica. Mas quando a gente coloca um bloco e um cabeçote, e estou falando esse exemplo, mas todos os outros elementos que nós temos em um motor, vocês já viram isso, onde acontece uma grande corrosão, selo metálico que vai no bloco do motor, é um metal completamente diferente do bloco do motor. Ele tem uma tendência muito grande a que aconteça isso aqui, que é o processo de eletrocorrosão. Materiais muito diferentes que têm diferente potencial elétrico, e a partir de eles estarem intermediados por uma solução eletrolítica, se gera esse fenômeno da eletrocorrosão, condução elétrica. Aqui vocês estão vendo um exemplo de um metal que foi perdendo por óxido-redução, que é exatamente o mesmo
que estamos falando como a eletrocorrosão, a partir de um processo químico de oxidação, facilitado por esse material ativo que cede os elétrons, vai perdendo o material mesmo, vai se consumindo. E aí que nós vemos nos motores aqueles exemplos que fica tudo corroído e por outro lado fica material acumulado, no que seria o cátodo, ok? Isso é o fenômeno da eletrocorrosão. Agora, deixe eu falar uma coisa, essa eletrocorrosão a gente consegue medir. Então, vou convidar vocês, vou agora fazer uma medição num veículo, como a gente pode ter uma indicação de como estaria, por exemplo, a condição de nosso fluido de arrefecimento, o nosso eletrolito, se ele está facilitando ou não esse fenômeno da eletrocorrosão. Venha comigo. Vamos ver ao vivo, então, agora, essa medição da diferença de potencial que a gente vai encontrar no fluido de arrefecimento, para ver, no nosso caso aqui, o fluido de arrefecimento é nosso eletrolito dentro do que acabamos de ver. Para isso, vamos utilizar um multímetro bem simples, não é nem automotivo. Vejam aqui, utilizar a escala, vou ligar ele, escala corrente direta DCV, ele poderia estar com 200 mV, mas pode facilmente um carro ter mais de 200 mV, então esse aqui é o máximo. Vamos para a escala de 2 volts. Vai funcionar. Carros às vezes podem chegar a ter muito mais 2 volts nessa diferença de potencial no fluido de arrefecimento. Ok? Para isso, agora sim, com as pontinhas dele, negativo, vamos utilizar aqui no negativo da bateria nossa referência 0. Tá? E agora vou soltar aqui a tampinha do reservatório e aí vamos colocar o positivo, colocar em contato com o fluido. Então aqui, negativo, deixamos aí o negativo, vamos no fluido e vejam aí o que está mostrando o multímetro. 100 milivolts, cento e pouco milivolts, se não um pouquinho aí, ok? 100 milivolts está perfeito, é uma corrente ou uma tensão, no caso, extremamente baixa, está dentro do normal. 100, menos de 100 milivolts, está ok. Já quando chega um pouquinho mais de 200, se chegar aos 300 milivolts, aí já o processo de eletrocorrosão está acontecendo. Acaba sendo uma medição indireta, né? Estamos medindo no fluido o nosso eletrolito, ok? Mas é isso aí que a gente faz. Voltamos para o estúdio. Muito bem, aí vocês viram um exemplo bastante fácil de replicar para poder ter uma noção de como saber se nosso fluido está em boa condição ou não. Por quê? Porque é o seguinte, existem situações, quando o fluido está em bom estado, ele tem dentro das suas propriedades, o fluido de arrefecimento, estou falando, várias, ou aumentar o ponto de ebulição, enfim, várias propriedades, mas uma delas também é inibir, ele não se transformar em um eletrolito que facilita essa condução elétrica, porque nessa condução elétrica, cada elétron que sai ao longo do tempo vai gerando essa eletrocorrosão que é soltar pequenas partículas, vão saindo pequenas partículas do material ativo ánodo para o material passivo cátodo. Então, parece que se vai desmembrando em pequenas partículas ao longo do tempo, mas a solução eletrolítica tem um papel muito importante em acelerar ou inibir, ou proteger isso aí. Sabem por quê? Porque todos os elementos que compõem um fluido de arrefecimento também têm vida útil. E esse processo, esse trabalho que eles estão fazendo de proteger o veículo, chega uma hora que perde propriedades ou mesmo se transforma, também sofre contaminação, e ele se transforma num meio ácido. E quando ele se transforma num meio ácido, aí vira uma pilha mesmo. Ele acelera aquela produção galvânica, aquela corrente galvânica que a gente falou. E todo o processo de eletrocorrosão se acelera também. E, portanto, como a gente viu no nosso teste, vai gerar mais corrente. Eu, particularmente, já cheguei a medir naquelas águas bem sujas que saem do motor, veículos com até 3 volts de corrente galvânica. Imagina, bomba de água vai para o espaço, selos de
os selos que vão no bloco e cabeçote do motor, todas essas conexões metálicas, conjunto de carcaça de válvula termostática, enfim, aquele radiador de ar quente que vai dentro do carro com todas as conexões, por onde passa a água, o próprio radiador, porque vocês viram, por que se suja, por que entope o radiador? Alguém joga lama para dentro para ficar desse estado assim? Não, é o processo da eletrocorrosão que vai soltando pedaços, partículas de todos os materiais que esse fluido está banhando e aquilo fica em suspensão e vai saindo partícula para um lado, para o outro, pedacinho metálico, vai entupindo o radiador e, bom, e por aí, vocês conhecem a história. Mas isso aí é o fenômeno da eletrocorrosão, que é a única forma que a gente tem de inibir, de diminuir. A gente não consegue eliminar, porque a gente vai ter dois tipos de metal, sim, geralmente, duas peças que se juntam e o mesmo eletrolito, a solução aquosa, vai estar aí. Então, o fenômeno de gerar corrente galvânica sempre vai existir no veículo. A gente tem que controlar para que seja pouca corrente galvânica para que o efeito dessa eletrocorrosão seja mínimo também, quase inexistente, e aí nossos metais diferentes duram, têm durabilidade. Então, sempre pensem que vai ter de alguma forma um material mais blando e outro mais duro, que vai ser o ânodo e o cátodo, ok? E responde às características do potencial elétrico de cada um desses materiais. Muito bem, vamos falar agora então de como vemos isso no carro. Vejam só, esse outro slide está mostrando claramente isso aqui, um cabeçote aqui à esquerda, né? Esse cabeçote, vejam como ele foi totalmente... É um processo que parece uma erosão, né? E é uma forma de erosão mesmo, assim, justamente porque vai soltando partículas, vai aumentando, só que isso aqui se acumula em outro lugar. Isso seria o cátodo, ele vai para o ânodo e fica circulando. E vejam aqui à direita também, como em alguns outros lugares, essas partículas metálicas de ferrugem que saíram de outro lugar vão ficando acumuladas, nesse caso já prejudicando completamente a capacidade de circulação e, portanto, a capacidade de refrigeração desse motor, a troca térmica totalmente prejudicada. Nem falar como deve estar o radiador e tudo mais. Mas tudo isso que nós estamos vendo aqui é o processo da eletrocorrosão e acho que vocês já viram isso, mexem com o motor, já viram bastante, tem pouca manutenção, vai por esse caminho. E o problema é que comer o metal, né? Depois a gente faz, vamos encher com solda, enche com solda, dá uma plana, mas aí você colocou outro material diferente, essa solda que você colocou aí, será que é a mesma aleação do cabeçote? Não, resolve, vai durar um tempo, mas a gente tem sempre esse fenômeno da eletrocorrosão. Perfeito. Vamos avançar um pouco mais. Agora, porque eu estava comentando para vocês que íamos falar de dois tipos de fenômenos que acontecem, que geram um resultado muito parecido e são diferentes. Agora vamos falar da cavitação. A cavitação acontece nos motores pelo simples fato de que o mesmo sistema de arrefecimento que nós vimos agora, que tinha uma corrente galvânica andando por aí, também é um fluido em movimento. E esse fluido em movimento estará sujeito a algumas leis da física que acontecem. Então vejam aqui, estou compartilhando com vocês uma tela que vai falar aqui da cavitação em fluidos. E a cavitação em fluidos, nós vamos ver que ela vai acontecer quando nós temos uma queda de pressão muito grande. Uma queda de pressão muito grande. Então vejam só que esse exemplo que está mostrando aqui ao lado, ele está justamente representando que essa seção aqui, que está com a letra L, é uma seção grande, transversal grande, um diâmetro maior, mas que vai ter uma interseção aqui com uma seção que está com... aqui tem um erro, né? A letra H não é a letra H, é a letra N. A letra N, que seria aqui, está com uma seção transversal estreita, ok?
E entre elas, nós vamos ter uma região que está aqui com a letra R, que é uma queda brusca de pressão. Está vendo esses dois pontos aqui em azul mais escuro? É uma queda de pressão. Então, essa nossa pressão estática desse fluido aqui em movimento, tudo que está com um vermelho mais, uma cor mais vermelha, como está aqui, é uma pressão alta, na pressão estática alta, aqui, como disse, o amarelo verde aqui é média, e azul uma baixa. Veja, então aqui está azul, é o único lugar que tem uma baixa pressão. E agora, então, vamos entender como se desenvolve esse processo de cavitação. Como disse aqui, a cavitação acontece em pontos de aceleração do fluido, que é esse aqui se acelera o fluido, quando a pressão pode cair a um valor abaixo da pressão de vapor do líquido. Pô, o que é isso? Pressão de vapor do líquido. A gente pensa ou entende que quando a gente pensa em vapor, a gente pensa em calor, em temperatura. Sim, é uma forma também de um fluido vaporizar a partir da temperatura, mas e atingir a ebulição desse fluido. Tá? Aqui estamos falando o seguinte, não é todo o fluido. Quando o fluido está circulando por aqui nessa restrição ou em qualquer circuito, se formam pequenas bolhas. Tá? Então, o que vai ter um efeito aqui são essas pequenas bolhas que se formam no fluxo, nesse momento da grande aceleração do fluido e uma grande queda de pressão. Quando essa pressão do líquido se iguala à pressão externa, e geralmente quando a gente fala de pressão externa é pressão atmosférica, estamos falando de pressão na temperatura, ok? Mais uma vez, quando essa pressão do líquido se iguala à pressão externa, nós vamos encontrar o ponto de pressão de vapor do líquido. A pressão de vapor do líquido é a pressão de ebulição mesmo. Ou seja, tecnicamente o que vai acontecer, nós vamos, se conseguiríamos ver isso aí, são essas bolhas formadas dentro do fluido que está passando, elas vão implodir. Elas vão atingir determinado tamanho, dimensão, diâmetro, pequeno, estamos falando em décimas de milímetro, e vão implodir. Esse fenômeno da implosão dessas bolhas do fluido, ela é altamente destrutiva. Sabe por quê? E quando acontece isso, ela se forma nesse momento aumentou a velocidade tremendamente do fluido, diminuiu bastante a pressão, e quando vai aumentar de novo a velocidade, porque passou por essa restrição, aí é que ela atinge o tamanho e se forma essa implosão. E essa implosão tem um poder destrutivo muito grande. Ela forma microjets, que se chama, é como se fosse uma agulha fininha, microjet, é como um bombardeio que faz no metal. Esse bombardeio que faz no metal aquele ditado que tem aqui em português, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é basicamente a definição de cavitação. Essa bolha de ar que implodiu, e várias, né? Elas vão atacar com esses microjets o metal e vão fazer pequeno, vão tirando material, vão gerando, vão picando assim, é como se fosse uma pequena golpe, mas vai retirando material e vai fazendo esses furos. Então, esse é o fenômeno da cavitação. A gente na indústria automotiva está convivendo com isso faz muitos anos, mas tem outras indústrias, por exemplo, a indústria naval, quando tem a hélice do barco, quando está impulsionando essa hélice na água, ela tem um momento exatamente que acontece isso. Não sei se vocês chegaram a ver ou procurem na internet, vocês vão ver que a maioria das hélices ela tem uma vida útil porque a cavitação que se forma nesses álabes
da hélice no ângulo de ataque com a água, também forma exatamente essas bolhas que vão picando, vão agredindo o material e vão tirando o material, e elas vão perdendo material, ângulo, capacidade de arrasto que tem que ter essa hélice. Nós temos isso, sabe onde também? Na bomba de água. Na bomba de água, a gente faz o mesmo efeito que a hélice do barco. Então, tem momentos, tem setores de um aumento muito grande da velocidade desse fluxo e depois, ou seja, uma queda de pressão, se formam essas bolhas, essa bolha quando aumenta de novo a velocidade, implodem e vão comendo os álabes de as paletas de nossa bomba de água e o corpo da bomba de água também. Acredito que você tenha visto isso aí. Outro lugar que a gente vê isso com bastante frequência é camisa, cilindro de motor, principalmente aqueles motores de camisa úmida. Aí temos o fenômeno também da diferença de pressões e também que nesse setor existem vibrações harmônicas que geram um efeito parecido de aceleração e geram essas bolhas que implodem e também chegam a um ponto de ebulição na bolha de fluido e aí, outra vez, microchete, pum, vai furando as camisas do cilindro. Vejam aqui, eu trouxe alguns exemplos nesse outro slide. E esse aqui, camisa de cilindro, cavitação em cilindros, como ela vai perfurando aos poucos. Tá vendo que isso aqui é diferente do que nós vimos eletrocorrosão? Aqui é um jato, um jato muito forte, com muita violência que vai furando o metal e faz isso que você vem aqui ampliado, esses furos aqui completamente ampliados na camisa do cilindro e obviamente passa água para dentro do motor. E aqui ao lado vocês estão vendo também um componente que sofreu as duas coisas. Sofreu eletrocorrosão e cavitação. Vejam só, do lado aqui, esse seria o ponto da válvula termostática, e é um ponto de restrição. E vejam só, nessa lateral aqui nós temos cavitação, mas nessa outra galeria de água aqui nós não temos cavitação, nós temos eletrocorrosão. Os dois fenômenos podem estar acontecendo sim no mesmo veículo. Muito bem, espero que tenha gostado do conteúdo, espero que seja de utilidade para vocês se trabalha prestando serviços no setor automotivo para cuidar muito bem do tipo de fluido de arrefecimento que utiliza, fazer as medições para ver quando que é o tempo certo, troca por vida útil, por tempo de utilização, utilizar de muita qualidade e passar essas informações para o cliente, porque aqui é muito fácil destruir um motor simplesmente por uma falta de manutenção simples que a gente pode fazer, porque saibam que nem a eletrocorrosão, nem a cavitação, nós temos forma de evitar, nós temos forma de controlar. Bom, como falei, espero que tenham gostado, coloque aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.